Olá, sabe, já parou para pensar como certas figuras literárias, tipo, sei lá, um Edgar Allan Poe, parece que eles lançam uma sombra que, nossa, atravessa o tempo, atravessa oceanos, né? É impressionante ver como essa influência, muitas vezes carregada daquele suspense, daquele mergulho no lado mais sombrio da mente humana, como isso viaja. Chega num Baudelaire lá na França e, de repente, está aqui no Brasil, ecoando em movimentos como o simbolismo, até no que a gente chama de pré-modernismo. Exatamente. É uma conexão fascinante essa linhagem. E é justamente nesse território, né, nesse emaranhado de influências e reações, que a gente vai mergulhar hoje. Nossa conversa vai tentar desvendar um pouco as complexidades do simbolismo brasileiro e figuras que orbitam ali perto, como o Augusto dos Anjos, que é um caso bem particular. E a gente está partindo de um material bem interessante que a gente analisou. Sim, um material bem rico, na verdade. Tem contexto histórico, né? Brasil, Europa, fim do século XIX, começo do XX, as características mesmo do simbolismo, do decadentismo que veio antes, e, claro, as biografias, as análises das obras. Baudelaire, como essa ponte, e os nossos aqui, Cruz e Souza, o Alfonso de Guimarães e o Augusto dos Anjos. Figuras centrais para entender esse período. Isso. E a nossa missão aqui, digamos assim, é tentar desvendar essa atmosfera toda, sabe? Rastrear as influências, essa conexão Poe, Baudelaire, simbolistas é bem importante. Entender os temas que moviam esses caras, a subjetividade, a musicalidade, a espiritualidade e também, mas por outro lado, angústia, a morte, e como que o contexto social e racial aqui do Brasil entra nisso tudo, né? Qual a contribuição única de cada um? Bom, vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos nessa. O simbolismo brasileiro se encaixa, acho que vale voltar um pouquinho, né? Lá para a França, finalzinho do século XIX. Ele meio que surge como uma reação, certo? Ao realismo, ao parnasianismo, aquela poesia super focada na forma, na objetividade. E também contra aquele cientificismo todo da época. A publicação de As Flores do Mal, do Baudelaire, lá em 1857, é vista como um marco zero, né? Sem dúvida, o Baudelaire é fundamental. Ele claramente absorve muito daquele romantismo sombrio, até meio gótico, do Edgar Allan Poe. A gente pensa logo na atmosfera de contos como O Corvo, O Gato Preto, aquele terror psicológico, mistério, macabro. Poe era mestre nisso. Mas o Baudelaire pega isso e leva para outro lugar, sabe? Para a experiência da cidade moderna, para os conflitos internos, para a beleza que ele encontra até no artificial, no decadente. Ah, sim. E a famosa teoria das correspondências. Exato. Essa ideia de que existem conexões secretas entre o mundo que a gente vê, toca, e o mundo espiritual, invisível. E a poesia seria a forma de captar isso. Principalmente pela sinestesia, que é aquela mistura de sentidos, né? Tipo, um cheiro colorido ou uma música áspera. E, claro, além do Baudelaire, tiveram outros nomes importantíssimos na França, como Mallarmé, Verlaine, que ajudaram a consolidar o movimento. E teve uma fase anterior, né? O tal do decadentismo, que era quase um esquenta para o simbolismo. É uma boa forma de colocar. Era um movimento mais inicial, com um foco muito forte no individualismo extremo, um pessimismo profundo, um certo gosto pelo mórbido, pelo bizarro, pelo artificial, quase como uma fuga dessa civilização que eles consideravam vulgar, materialista. O romance A Rebors, do Huysmans, é um exemplo perfeito disso. Só depois, lá por 1886, é que o Jean Moreas publicou um manifesto e sugeriu o nome simbolismo, que acabou pegando e definindo melhor a proposta estética do grupo. E como que essa vibe toda europeia chega em contra-eco aqui no Brasil naquela época, final do século XIX, começo do XX? Olha, o Brasil estava num momento muito particular, né? Um caldeirão fervendo. A abolição tinha acabado de acontecer, 1888, a República proclamada em 89, mas era uma época de muita instabilidade. A gente teve a Revolução Federalista no Sul, a Revolta da Armada aqui no Rio. Politicamente era bem conturbado.
E, junto com isso, mudanças sociais e econômicas profundas. Essa sensação de desordem, talvez uma certa desilusão com os rumos do país, sabe? E uma busca por algo mais além do materialismo que vinha com o cientificismo. Uma busca espiritual, às vezes misturada com um certo nacionalismo. Tudo isso criou um terreno fértil. O simbolismo, com essa ênfase no subjetivo, no mistério, no antimaterialismo, ele meio que ofereceu uma alternativa interessante àquelas correntes mais pé no chão, mais realistas, mais parnasianas. E quem personifica esse início do simbolismo aqui é o Cruz e Souza, João da Cruz e Souza, nascido em 1861 lá em Desterro, que hoje é Florianópolis, e morreu super jovem, em 1898. A história de vida dele é, muito intensa. Filho de escravos alforriados, mas teve uma educação refinada, o que era raríssimo. Foi patrocinado pelo ex-senhor dos pais dele, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, por isso o sobrenome Souza. Ele aprendeu francês, latim, grego. Uma formação impressionante para a época e para a condição social dele. Exato. Mas o racismo foi uma constante. Chegou a ser impedido de assumir um cargo de promotor em Laguna por ser negro. Isso é revoltante. Completamente. E marca a trajetória dele de forma profunda. Mesmo assim, ele não baixou a cabeça, foi jornalista, chegou a dirigir um jornal chamado O Moleque. O nome já era uma afronta, Uma provocação direta ao preconceito da época. Depois ele se mudou para o Rio, buscando mais espaço, mas a vida continuou muito difícil. Um emprego simples na Estrada de Ferro Central, a esposa, Gavita, com problemas sérios de saúde mental, e a tragédia de perder os filhos para a tuberculose. Ele mesmo morreu disso, com 36 anos. Uma vida marcada pela dor, pelo sofrimento, pela incompreensão. Sim, chamavam ele de Dante Negro, Cisne Negro, tentando dar conta dessa figura trágica e genial. E em 1893 ele lança Missal, que é prosa poética, e Broquês, poesia. São as obras que inauguram o simbolismo no Brasil. E a poesia dele é de uma riqueza, de uma força. Em Broquéis, você ainda percebe um diálogo com o parnasianismo, na forma, na busca pela palavra certa. Mas ali já está pulsando o simbolismo com tudo. A musicalidade talvez seja o que mais chama a atenção logo de cara. Aquilo é impressionante mesmo. É demais! O uso de aliterações, que é a repetição de consoantes, e assonâncias, a repetição de vogais, ele cria uma sonoridade que te envolve, quase te hipnotiza. O exemplo mais famoso, claro, é Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Esse V repetido. Parece que você está ouvindo o violão mesmo, né? Totalmente. E além dessa musicalidade toda, o que mais define a poesia dele? A profundidade subjetiva. É um mergulho muito radical no eu, sabe? Nos sonhos, no inconsciente, nas sensações mais sutis. A sinestesia que a gente falou do Baudelaire aparece o tempo todo. E o uso das cores, é muito simbólico. Especialmente o branco. Falam muito dessa obsessão pelo branco, Falam, mas é crucial não ficar só na cor literal. Para ele, o branco muitas vezes representa a pureza, a transcendência, o absoluto. A espiritualidade, o imaterial, é uma busca por algo além. Outra coisa marcante é o vocabulário. Ele usa palavras raras, sonoras, muitas vezes do universo religioso, litúrgico. Isso ajuda a criar essa atmosfera de mistério, de sugestão. E o uso das maiúsculas alegorizantes. Alma, sonho, dor, mistério, viram quase personagens nos poemas dele. Os temas que sempre voltam são o sensualismo, mas muitas vezes espiritualizado, o misticismo, a dor de existir, a morte, essa angústia diante do infinito. Você falou da dor, e alguns críticos tipo Alfredo Bozzi mencionam a ideia de sublimação. Como isso funcionaria na poesia dele, pensando especificamente no racismo que ele sofreu tanto? A ideia é que a poesia teria sido um caminho para ele lidar com essa opressão toda, sabe? A social, a racial, transformar essa dor, essa experiência de ser marginalizado em arte. Não que ele ficasse falando do racismo diretamente em todo o poema, de forma panfletária, embora ele tenha feito isso em outros textos, como Crônicas.
Mas essa tensão, esse sentimento de estar dividido, sabe? Dilacerado entre matéria e espírito, como o Bose coloca, isso estaria na própria linguagem, na busca pela transcendência, por esse branco simbólico, talvez como uma forma de escapar ou de superar simbolicamente as barreiras do preconceito. E como é que uma poesia tão diferente, tão inovadora foi recebida na época? Imagino que não tenha sido fácil. Não foi mesmo. A crítica da época, nomes como José Veríssimo, Araripe Júnior, eles tiveram muita dificuldade em entender ou simplesmente não gostaram, rejeitaram. Acusaram ele de ser alienado da realidade brasileira, sabe? De não falar dos problemas sociais, ou de ter essa obsessão pelo branco, interpretada de um jeito muito raso. Que injustiça. Muita. Precisou de tempo, sabe? E de leituras mais atentas de críticos posteriores, como o francês Roger Bastide, que chegou a comparar ele com o Mallarmé, e o próprio Bose, para que a profundidade e a importância da obra dele fossem de fato reconhecidas. E os últimos sonetos, que foram publicados depois que ele morreu, em 1905, mostram um poeta ainda mais denso, mais maduro. Ali a dor da vida dele transparece de um jeito, mais direto. A humilhação, a cor negra, a pobreza, o isolamento, a doença, a loucura da esposa, a morte dos filhos, tá tudo ali de forma lancinante. Mas essa acusação de alienação racial parece tão absurda quando a gente olha para a biografia dele, né? Completamente absurda e falsa historicamente. Ele foi militante abolicionista, escreveu crônicas super engajadas, deu conferências sobre o tema, dirigiu o jornal Moleque, em Tropos e Fantasias, um livro de 85 que ele escreveu com Virgílio Várzea, tem textos de combate direto à escravidão. Não tem como dizer que ele era alienado. Pois é. O crítico José Guilherme Melchior tem uma leitura interessante. Ele diz que Cruz e Souza foi um poeta maldito, não por escolha estética, como talvez alguns na França, mas imposto pelas circunstâncias do racismo no Brasil. Foi diferente do Machado de Assis, por exemplo, que, sendo mulato, conseguiu uma inserção social. Diferente. Cruz e Souza, como homem negro retinto, sentiu a exclusão na pele de forma muito mais violenta. Faz todo sentido. Aquilo é um grito, um protesto febril contra o racismo, contra aquelas teorias científicas racistas da época, Taine, Gobineau, e aqui no Brasil, Nina Rodrigues, que tentavam provar a inferioridade negra. Tem um trecho que é a voz do acusador dizendo para ele: "Tu és de Cã, maldito, réprobo, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, em espiritualidades, em requintes, em sonhos, como se tu fosses das raças de ouro e da aurora. É a revolta de quem se sente preso por muros de preconceito, inclusive da ciência da época. Então essa busca pela espiritualidade, pela abstração, longe de ser fuga, pode ser vista como uma afirmação de humanidade contra um mundo que queria negar isso a ele." Nossa, que força. Saindo dessa intensidade toda do Cruz e Souza, mas ainda no simbolismo, a gente encontra outra figura importante. Alfonso de Guimarães. Alfonso Henrique da Costa Guimarães, o nome dele. Nasceu em Ouro Preto, 1870, morreu em 1921. Ficou conhecido como o Solitário de Mariana, né? Aquela cidade histórica de Minas onde ele viveu muito tempo. Parece que a morte da noiva dele, Constança, bem jovem, foi um marco na vida e na obra, né? Com certeza. A poesia do Alfonso tem um tom bem diferente do Cruz e Souza, embora os dois sejam simbolistas. No Alfonso, o tema que domina é a morte da amada. Um amor sempre idealizado, platônico, quase sem corpo, sem sensualidade carnal, e uma religiosidade muito forte, um misticismo que está em tudo. A melancolia, a solidão, essa busca pelo sagrado, com um vocabulário cheio de termos da liturgia, são as marcas registradas dele. E o estilo? Como ele se diferencia do Cruz e Souza, no jeito de escrever? A linguagem é mais suave, sabe? A musicalidade existe, mas é mais delicada, menos explosiva.
Ele era um mestre do soneto, usava a forma clássica com muita habilidade, mas ele também explorou outras métricas. Tem um poema lindo, Hão de chorar por ela os cinamomos, que é todo em redondilha maior, versos de 7 sílabas. Tem uma cadência que parece quase uma canção de ninar, só que triste. A morte, para ele, parece menos uma libertação da alma, como às vezes a gente sente em Cruz e Souza, e mais uma fuga desse mundo terreno, uma passagem para um outro plano, onde talvez essa amada idealizada exista. Entendi. E a figura feminina? Quase sempre um anjo, uma santa. Divinizada, celestial, mas ao mesmo tempo distante, fria, intocável. E frequentemente morta. Tem versos que descrevem isso de um jeito muito visual. Hirta e branca. Repousa sua órea cabeça numa almofada de cetim bordada em lírios. Ei-la morta, afinal como quem adormeça. Ele fica ali meio que entre um neorromantismo tardio e o simbolismo, com essa postura constante de aceitação mística, de resignação diante da dor, da perda. É uma poesia de uma beleza triste, sabe? Uma interioridade voltada para o divino e para a memória. É fascinante ver essa variedade dentro do mesmo rótulo, né? Simbolismo. Agora, avançando um pouquinho no tempo, e saindo desse núcleo mais puramente simbolista, a gente chega numa figura que, olha, é difícil de encaixar. Augusto dos Anjos. Paraibano, nasceu em 1884, morreu super cedo também, em 1914, com 30 anos. Geralmente colocam ele no pré-modernismo, né? Aquele período de transição ali no começo do século XX, que já estava apontando para a ruptura modernista, mas ainda tinha traços de antes. Só que a poesia dele é uma mistura muito louca. Tem simbolismo, tem naturalismo e tem algo que é só dele mesmo. Exatamente. Ele é um caso único na nossa literatura. E a trajetória dele também é curiosa. Família de senhores de engenho já decadente, se formou em direito, mas não exerceu, foi ser professor. Publicou um único livro em vida, Eu, em 1912, e a recepção foi péssima. Teve o caso famoso do Olavo Bilac, o papa do parnasianismo, que teria dito quando ele morreu: fez bem em morrer, não se perde grande coisa. Imagina o choque. Pesado, né? Mostra o quanto a poesia dele destoava do gosto da época. Totalmente. Mas o tempo deu uma virada incrível. Ele se tornou um dos poetas mais populares do Brasil depois de morto. O apelido dele era Doutor Tristeza. E faz todo sentido, o estilo dele é realmente chocante, originalíssimo. É essa combinação que parece que não vai dar certo, mas dá. Um vocabulário lotado de termos científicos da biologia, da química, carbono, amoníaco, epigênese, verme, molécula, célula, misturado com um pessimismo filosófico extremo, muito na linha do Schopenhauer, sabe? A vida como sofrimento, como tédio. E tudo isso expresso com uma angústia que parece ir além do pessoal, vira cósmica, uma tristeza profunda, quase física. Essa tal estética da podridão que alguns falam é realmente impactante. Como ele constrói isso na prática? O grande tema dele é a finitude humana, mas vista pela lente da decomposição da matéria. É a obsessão pela carne que apodrece, pelo corpo que vira cadáver, pelo verme. O verme é quase um personagem principal, o operário das ruínas. A vida, o amor, o prazer, tudo é reduzido a processo biológico, a luta celular que, no fim, acaba em putrefação. A linguagem é crua, agressiva, visceral, sem maquiagem. Ele usa muita hipérbole, contrastes violentos. E o curioso é que muitas vezes ele faz isso dentro de uma forma poética super rígida, como soneto decassílabo. É como colocar matéria em decomposição dentro de um vaso de cristal. É uma tensão interessante. Vamos lembrar uns versos para sentir isso? Versos íntimos. Talvez seja o poema mais famoso dele, né? Aquilo é uma explosão de revolta contra a falsidade humana. E termina com aqueles versos brutais. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E o conselho final chocante: escarra nessa boca que te beija. É de uma violência. Tremenda. E em Psicologia de um Vencido, ele fala do sofrimento que vem desde a epigênese da infância, olha o termo da biologia aí de novo, para falar da própria formação. Ele expressa uma náusea do mundo, uma repugnância e a consciência constante da morte, do verme que está ali esperando. Eu, filho do carbono e do amoníaco,
monstro de escuridão e rutilância. Essa autodefinição já mostra essa fusão do científico com o existencial de forma brutal. E tem budismo moderno, que tem até aquela versão musicada pelo Arnaldo Antunes, que ficou bem legal. Também vai nessa linha, né? Mistura filosofia oriental com biologia nua e crua. Exatamente. Ele fala do coração que vai virar comida de verme, menciona diatomáceas, criptógamas, tipos de algas, plantas bem simples, um vocabulário que ninguém usava em poesia na época. E isso reforça essa visão materialista, desencantada da vida, mesmo com um título que sugere algo espiritual. E tem outros poemas, como Queixas Noturnas, que é um lamento longuíssimo, cheio de dor, agonia, uma tristeza paralisante. Ele chega a dizer que a alegria é doença e a tristeza é a única saúde dele. Ali tem até uma referência biográfica, ao pé de tamarindo do engenho da família, onde ele sentava para escrever, conectando essa dor cósmica a uma raiz pessoal, sabe? É impressionante pensar na trajetória desse livro, o Eu. Rejeitado de cara, depois vira um best-seller póstumo. Teve uma edição posterior, Eu e Outras Poesias, que nos anos 20 vendeu milhares de cópias em poucos dias. Mostra como ele, apesar do choque, tocou em alguma coisa muito profunda, né? Tem dúvida. Ele encontrou um público imenso que talvez se identificasse com aquela angústia, mesmo expressa de forma tão inusitada. Que viagem a gente fez, hein? Saímos lá da sombra do Poe, da modernidade do Baudelaire, passamos pelo simbolismo e decadentismo na Europa e mergulhamos fundo na poesia brasileira daquela virada de século. Encontramos a musicalidade transcendental e a dor marcada pelo racismo em Cruz e Souza, a melancolia mística do Alfonso de Guimarães e essa singularidade quase científica angustiada do Augusto dos Anjos. Vimos como as influências de fora se misturaram com o contexto brasileiro da época. O que fica, assim, dessa nossa exploração toda? Olha, o que mais salta aos olhos, eu acho, é a diversidade que surgiu de raízes que pareciam semelhantes. O simbolismo, com essa busca pelo subjetivo, pela música, por transcender o material, ele gerou aqui no Brasil manifestações muito distintas. No Cruz e Souza, a gente tem essa fusão incrível de arte de altíssimo nível com uma luta existencial muito forte, onde a questão racial informa a busca espiritual e a própria sonoridade da poesia. É algo único. Verdade. No Alfonsos, essa mesma busca pelo espiritual vai por outro caminho, o da melancolia resignada, da idealização do amor, com uma música mais suave, mais contida. E o Augusto dos Anjos, ele tangencia o simbolismo, mas usa as ferramentas do cientificismo que o simbolismo em tese rejeitava para expressar uma angústia que tem muito a ver com a sensibilidade simbolista. Ele cria algo totalmente novo, perturbador, com essa estética da podridão. É uma alquimia muito particular em cada um. Exato. Cada um deles, do seu jeito, forçou os limites da linguagem poética para tentar expressar os abismos da condição humana, né? A dor, a morte, o amor, o mistério, a opressão. E talvez seja por isso que eles continuam relevantes, continuam a nos dizer coisas. A forma como eles usaram a palavra para investigar essas profundezas ainda ressoa muito forte hoje. E fica talvez uma provocação final aqui para quem está nos ouvindo. Pensando de novo no Cruz e Souza especificamente e na intensidade da experiência dele com o racismo. Será que essa vivência tão brutal, tão particular, não só influenciou os temas da poesia dele, mas talvez tenha moldado a própria forma, a sonoridade explosiva, a urgência? Será que essa experiência da margem deu ao simbolismo brasileiro, através dele, uma característica única, uma tensão diferente da que existia lá na Europa? Fica a pergunta: como a vida vivida na margem pode acabar redefinindo a própria estética? É algo para a gente continuar pensando.